O Influenciadores está de volta, recebendo Joana Ramalho, engenheira de produção, empreendedora e influenciadora. Joana, o Sebrae patrocinou uma pesquisa aqui no Brasil que concluiu que 4 em cada 10 brasileiros estão envolvidos na criação de uma empresa. Isso significa aí que a taxa de empreendedorismo no Brasil é a maior nos últimos 14 anos. De onde vem tanta necessidade de empreender, na tua opinião? Um quê de criatividade? Eu acho que empreendimento também tem muito a ver com empreendedorismo, tem muito a ver com insatisfação. Você quer mudar algo, mas a gente está no meio de uma crise. A gente está no meio de uma crise e muitas vezes não se tem opção. Honestamente, o empreendedorismo, ao meu ponto de vista, ele funciona muito bem quando as circunstâncias estão caóticas, porque aí você precisa empreender. Se as coisas do seu lado não estão funcionando, você precisa mudar. E o empreendedorismo é isso, é você mudar. Agora, você pode de fato mudar, criar algo do nada ou fazer o empreendedorismo dentro de uma empresa. Aliás, é um desafio que eu acho extremamente sadio e falo muito disso, de inovar. É uma maneira de empreender. A gente tem que inovar o tempo inteiro. Nesse mundo tão dinâmico que a gente está, não faz mais sentido, não cabe mais. E aí a gente fala em todos os aspectos. O que funcionou antigamente não funciona mais agora. E aí a gente precisa sim de empreendedores em todos os aspectos. Em como empreender dentro da nossa casa, como empreender dentro das nossas empresas e como empreender criando os novos negócios. O que me preocupa dentro de tudo isso, e ao mesmo tempo você falaste que do Senac, foi o Senac que fez? Sebrae. O Sebrae que fez, melhor ainda, porque o Sebrae ele tem um curso chamado Empretec, salvo engano. Conheço muito bem, já fiz inclusive. Perfeito. Eu também sou... É uma empreteca. Exatamente, sou uma empreteca. E muitas vezes esse é o que eu acho o problema. As pessoas empreendem quando não tem opção. As pessoas empreendem sem preparo. E acham que o ato de empreender, ele pode ser feito apenas com uma boa ideia, que pode mudar tudo. E nesse mercado dinâmico que está hoje, isso não cabe mais. Talvez alguns anos atrás, muitos anos atrás, coubesse. Mas o mercado está muito profissionalizado, o mercado não aceita desaforo, a gente não tem tempo para errar. A gente tem que errar? Tem que errar pouco e tem que errar barato. Mais ainda, tem que errar rápido. Então, ser empreendedor, hoje, eu sou fã de empreendedores. Eu sou uma empreendedora nata, sou uma empreteca, com muito orgulho. Mas sei que ser empreendedor não é por falta de opção. E se a pessoa acabar nessa por falta de opção e não se profissionalizar nesse aspecto, vai dar errado. E aí é o outro lado que me preocupa, é o lado do Brasil que me preocupa. O Brasil, ele tem diversos empreendedores, mas se a gente não profissionalizar, não investir em estudo e não fazer com que esse empreendedor tenha sucesso, ele deve ter, e aí não sei te dizer, mas é o meu sentimento que deve ser uma das maiores taxas de abertura de novos negócios e fechamentos. Ou seja, muitas vezes, e a gente vê isso em todos os ramos, eu me arriscaria a dizer, o empreendedor, ele tem o recurso, né, para abrir o negócio, mas ele não estudou previamente, ele não se planejou. E aí, é por isso que a gente acaba vendo no Brasil que o tempo médio de vida dos negócios é muito baixo, é muito pequeno, né? 3 anos, se eu não me engano, no máximo, é o tempo médio. Então, o que você diria para quem tem, de repente, né, usando uma expressão bem nossa, a chamada bala na agulha, mas não estudou, não se capacitou, não se preparou e acaba em meio àquela encruzilhada, necessidade, oportunidade? Acho que a gente está num cenário tão propício para isso, tem tanta informação, olha o que a internet traz para a gente. Hoje, para quem quer, e óbvio, tem um recurso básico, tem uma condição básica, a informação está ali do lado. Acho que hoje você, para fazer os melhores cursos, você não precisa estar mais nem sequer presente. Para você viajar para um outro lugar e ver um outro negócio, às vezes você faz isso da frente do seu computador.
Hoje a gente tem tecnologia para isso, a gente consegue pegar a opinião de pessoas que viveram isso do outro lado do mundo, a gente consegue fazer o que eu chamo de benchmarking, mas a gente pode olhar, enfim, chamar de todo o nome que possa ser. Se você tem algo que você se inspira, e eu acho que todo empreendedor tem, eu acho que todo empreendedor não cria um novo negócio do nada. Ele se inspira em algo ou ele se inspira em várias empresas, em vários negócios e pega um pouco de cada para formar o dele. É aquela velha máxima de que nada se cria, tudo se transforma. E hoje a gente tem muito mais facilidade. Então, não necessariamente precisa fazer um curso formal, mas sim precisa ter muita informação e nunca achar que informação é demais. Eu acho que esse é o maior erro de eu já sei, isso não precisa. Já estou pronto. Já estou pronto. E entender que esse momento que a gente vive, tudo está mudando. Não é um eu já sei, até grandes empresas, até grandes indústrias de uma maneira geral estão repensando. Há de se falar táxi com Uber, o que é isso que mudou tudo? Bitcoins com bancos. Então, a fórmula não é mais a mesma, mas a gente precisa entender a essência e esse é o encanto do poder empreender nesse momento. Agora, a gente tem que pegar toda essa informação e usar com muita inteligência, porque o céu é o limite. A gente está num momento muito propício, você bota um moleque na frente de um computador, deixa ele com 3, 4 dias, pergunta de um assunto, 3, 4 dias depois ele virou um especialista. A velocidade é muito rápida. É muito grande, é muito rápida e é propícia. Então, fico feliz do Brasil ter muitos empreendedores, mas fica um alerta para a gente de usar tudo isso com essa circunstância de crise com inteligência, né? De tentar minimizar os erros. E a única maneira que a gente minimiza esses erros é tentando prever o futuro, se capacitando, fazendo mais com menos recursos, porque me dói o coração. Um pouco de recurso que a pessoa tem, às vezes, é um investimento de uma vida inteira. É verdade. É um investimento de uma vida inteira e que, se não for muito bem aplicado, né, a gente vai acabar perdendo todo um trabalho de uma vida, ou ao menos tendo que reconstruí-lo. Ou seja, muitas vezes sobra vontade, mas falta um pouco de capacidade, né, Joana? Sim. Agora, e quando o empreendedor já atingiu aquela altitude de cruzeiro, aquele voo de cruzeiro, muitos reclamam como é difícil manter o negócio no Brasil. Ou seja, a carga tributária, a maneira com que o Estado, né, trata um negócio, ainda é muito difícil. O que é que pode melhorar na tua visão, Joana? Tem tanta coisa que pode melhorar. Tem tanta coisa que pode melhorar. Tá no Brasil, de fato, não é o melhor cenário possível. A gente vê economias, a gente viaja muito a negócio e fala, se no Brasil fosse dessa maneira. Mas, por outro lado, eu tendo sempre a olhar o lado cheio do copo. Eu tento sempre focar no que de fato pode ser mudado. Tem taxas altas? Tem, mas tem para todo mundo. Tem imposto, enfim, tem diversas obrigações que não são fáceis, mas está todo mundo dentro do mesmo jogo. Então, podemos melhorar a nossa economia? Podemos, e eu acho que isso é outra coisa que as pessoas precisam entender. A gente também tem uma contribuição com a sociedade. A gente também tem uma contribuição, seja como empresa, seja como pessoa, de desenvolver o local. Então, por exemplo, o São Luís, ele faz um trabalho e é considerado por anos uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. E não é simplesmente porque ele faz a obrigação dele, mas a gente entende que tem uma obrigação de gerar valor para a sociedade que a gente está inserido. E não só entende e faz isso de vou fazer isso porque eu sou bom com todos os meus funcionários, mas a gente entende o valor que é um funcionário trabalhar numa empresa que ele considera a melhor empresa para trabalhar, o quanto ele vai ser mais feliz, vai ter mais produtividade e vai gerar valor para todo mundo. Então, o que eu acho que economia poderia ser melhor? Poderia. Mas, honestamente,
sendo ela melhor ou pior, eu acho que os nossos desafios sempre estarão por aqui. Óbvio que está difícil, que a gente está saindo de uma crise com 2 ou 3 anos aí mais sofridos. Eu, particularmente, falo que esse ano foi o ano mais difícil para o nosso setor, o setor supermercadista, que é um setor básico, é um setor primário, então não necessariamente ele sente tanto. Mas eu vou te ser muito sincera, quando eu olho que, mesmo no momento de crise, tem negócios que estão nascendo e estão funcionando maravilhosamente bem. Você vê, eu sou uma observadora nata. Se você vai num shopping center de uma cidade, a gente está numa crise, o shopping está lotado. Nem todo mundo está comprando, mas você olha a praça de alimentação, está todo mundo comendo. Consumindo, né? Consumindo. Ninguém parou de viver, só mudou um pouco a lógica. Então, a gente tem que ter flexibilidade, eu acho que essa é outra palavra. E entender sim, de fato. Eu acho que essa palavra flexibilidade, ela deve existir até nos momentos que a empresa já está naquele voo plano. E talvez esse seja o momento que ela mais precise de flexibilidade, porque se ela ficar engessada naquela estrutura pesada de que as coisas estão funcionando, talvez ela não sobreviva a uma crise. Ela tem que se renovar o tempo inteiro. E é isso. Eu sou fã de crise, não vou mentir para você, porque eu acho que é na crise que sobrevive quem é bom. Eu acho que a crise, ela é sofrida, é dolorida, lógico, eu não estou falando que eu gostaria de viver esses anos por todos, porque não, eu não gostaria. Mas ela te engrandece e ela te dá a possibilidade de evoluir. E quem fica numa crise, com certeza fica mais forte. Aquela história de que o que não mata engorda, é mais ou menos o que acontece. Ela te prova. Ela te prova e ela te faz, talvez, pensar coisas que você nunca fosse pensar na vida. E aí é onde surgem novos negócios. Novos negócios. Durante esses últimos 5 anos, o costume saudável, que é o negócio, né, o conceito que você criou dentro da empresa, ele tem conseguido andar, digamos assim, Joana, com as próprias pernas? Já é um conceito que vai gradativamente se desvinculando dos mercadinhos São Luís? Tem. Na verdade, o primeiro ano do Costume Saudável foi o ano que ele ficou debaixo do guarda-chuva do São Luís. Ele ficou, os 2 primeiros anos, ele nasceu para o São Luís, ele nasceu para fomentar um negócio que fazia bem para o negócio do São Luís. Mas no segundo ano a gente percebeu que não era isso, que a gente tinha que pensar algo maior. A gente tinha que perder para ganhar. A gente tinha que fomentar um mercado que valorizasse, inclusive, os concorrentes do São Luís. E somente se a gente ampliasse o nosso alcance, a gente poderia fazer com que todo mundo ganhasse mais. Explicando melhor. O Costume Saudável nasceu basicamente para ensinar, lá atrás, há 5 anos atrás, ensinar ao consumidor a olhar produtos que ele não conhecia a comprar. Que estavam fora da realidade de compra dele? Estavam fora da realidade de compra. Te falo o que aconteceu, te contando um pouquinho da história da história que ninguém sabe. O Costume Saudável nasceu assim. O meu pai foi a um nutricionista e o nutricionista passou uma lista de produtos para ele comprar para melhorar a saúde dele, para os objetivos que ele tinha. Ele não fazia a menor ideia de onde comprar tudo isso. E se fosse comprar, era um pouquinho em cada lugar. O meu tio, que também trabalha com a gente, foi, e o outro nutricionista dele passou, na verdade, foi um médico, passou também produtos para se comprar, cada um em um lugar, alguns que poderiam ser vendidos por um supermercado, e aí a gente parou para pensar e falou, opa, por que a gente não facilita a vida do cliente e bota tudo aqui dentro? E aí, nesse momento, a gente falou, ok, essa é a virada do jogo, está tudo resolvido, é só colocar aqui, a gente vai vender e novo negócio. E aí, quando a gente colocou todos os produtos, que não são poucos dentro, a gente descobriu que as pessoas não sabem comprar um produto desse. Que quando é diferente você falar o que é uma maçã, que todo mundo sabe o que é uma maçã, a falar que é um biscoito sem glúten, com mais proteína. Agora, ninguém sabia o que era aquilo, então ele não conseguia identificar
e fazer uma decisão de compra. Para ele ia ficar, eu vou para uma coisa que eu já conheço ou uma coisa nova que eu não faço a menor ideia do que isso funciona. E a gente percebeu que a gente tinha que dar informação. Então, o primeiro evento nasceu para dar informação e fazer com que o cliente conseguisse escolher um produto diferente. E aí depois a gente percebeu que não é só isso. A gente tem que fomentar um mercado saudável como um todo, desde atividade física, que o São Luís não vende atividade física, desde eventos culturais, que o São Luís não vende eventos culturais, até falar de produtos que talvez por opção do São Luís ele não queira botar dentro do supermercado dele, ele não queira colocar dentro da prateleira dele. Mas se o Costume Saudável falar de algo muito maior, todo mundo sai fortalecido. Inclusive concorrentes do São Luís, porque eu não tenho como impedir que qualquer loja, seja um supermercado ou uma loja especializada, venda a mesma coisa que eu vendo. Não foi assim o inverso? Não foi assim que eu comecei? Quando o nutricionista virou para a gente e falou assim, olha, compra produto A, B e C que já se vendem em algumas lojas especializadas, o São Luís pode chegar lá, comprar esse produto e colocar para vender dentro das suas lojas. Por que não poderia ser o inverso? E na hora que a gente virou essa chave de entender sim que o Costume Saudável não era para o São Luís, mas que o São Luís era um grande beneficiado do Costume Saudável, como diversos segmentos, inclusive, principalmente o segmento principal, que é o cliente, que é a pessoa. Ela é a que tem o maior interesse de ter um mercado aquecido para que ela consiga viver bem, viver mais saudável. E o resto é resto. E aí a gente conseguiu virar um pouco essa história. Então, o Costume Saudável hoje, ele é um grande parceiro do São Luís, mas é um grande parceiro de diversas empresas. De uma maneira muitas vezes a gente nem sequer sabe. Olha, quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim, eu fui para um Costume Saudável há 3 anos atrás e depois disso eu coloquei o meu próprio negócio. E hoje está vendendo, está fazendo o mercado, está movimentando a nossa economia. Quantos parceiros tem isso? É muito legal, porque tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou concorrente do São Luís. Será que eu posso anunciar no Costume Saudável? Será que eu posso estar expondo o meu produto no Costume Saudável? A gente fala, pode, por que não? O pessoal não entende, porque não era uma cultura normal. Joana Ramalho. E a gente volta daqui a pouco aqui no Influenciadores.